Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um VAR da Ilha, né? E hoje eu estou recebendo aqui duas figuras ilustres, né, do meio do VAR, né? O presidente da Confederação Brasileira de VAR, o Jefferson Cabral, e o presidente da Federação Estadual de VAR, FEVAS, né, que acabou até o campeonato agora, encerrou agora esse tempo, né? Acabou de sair a listagem aí O dos ranking campeões geral do ranking geral, acabou de né? sair. Só Não saiu. deu, não deu nem problema, né, Ulisses? Não, mas até que deu pouco. Mas eu, Eu acho que deu um pouquinho, né? Deu uma travada lá que eu lembro que teve um recurso, né? Que se eu não me engano que entraram também, né? Tá, teve alguns. Teve alguns, é mesmo? Foi mais de um. Ai, meu Fora os que Deus. não são recursos, que a pessoa finge que não entendeu ali. mas eu consulto no WhatsApp. Uma consulta, questionamentos. O Jefferson foi o que entrou com. Sério, Renato? Ô, sério? Fala sério. Mas vamos falar um pouco também, né? Além a ideia desse programa hoje aqui, a gente falar um pouco sobre a gestão de 2024, né? De ambas as federações, da federação e da confederação, né? Que foi um trabalho maravilhoso, né? Que veio lá de trás, né? Desses dois gestores, né? Podemos dizer assim, né? Do VAR brasileiro e estadual, né? Que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? E exemplo para todo mundo, e só fortificando aí nós, né? Que praticamos a canoa havaiana. Né? Mas vamos falar um pouquinho do Jefferson aqui, ó. Jefferson Cabral, ó. Eu vou ter até que ler, gente, porque o currículo do cara é uma coisa assim absurda, né? Ele, além de ser doutor em administração, ele é mestre em ciências internacionais por Berlim. Eu traduzi, tá, gente, que estava no inglês, né? Mestrado em História Social e Relações da MBA, marketing empresarial, né? Além de ser professor universitário, diretor e gestor também na área de estratégia da UVV. Camandou Lattes, né? É, Você viu que ele pesquisou fundo ali. você vê, foi não. E fora a outra lista que chegou, né? Tem isso ainda. Que além disso, né? Ele é praticante de canoa havaiana desde 2009, ou seja, são 15 anos aí de prática da canoa. É mais do que um doutor na canoa, né? Também podemos dizer. Aprendiz. Aprendiz. Sempre é, né? Mas você não é não, meu amigo. Né? Foi campeão capixaba de VAR de OC6, atual pentacampeão, né? Capixaba, na verdade. Né? Medalhista de bronze no Pan-Americano de 2023, medalhista de bronze no Mundial de 2022, bicampeão sul-americano em OC6, né? E por aí vai. Né? E, além de tudo, ele ainda. Eu não sei como é que ele consegue dar conta. Eu estou tentando ver se ele consegue me dar aula na UVV, né? Para como é que ele consegue administrar isso tudo, ainda é síndico do prédio dele. Ah, esse aí é o fechamento. Olha o Cara, é uma coisa assim que não dá para compreender como ele consegue fazer isso tudo, cara. É, Ulisses. Quer arrumar problema mesmo. Bom, e ainda viajar pela federação para tudo quanto é lugar, tá em tudo quanto é lugar, deve ser uma coisa assim impressionante sua vida, irmão. Tá aí o Ulisses Calente, cara, da Federação de Vale do Espírito Santo, né? Que além de ser presidente da instituição, é executivo, né? Um empresário, que hoje está importando, gente, um monte de canoa massa aí, que eu tô doido para comprar a minha aí, as V1s, as OC1s, são só as duas ou tem mais? Tem a OC1, tem a OC2, estão andando na Lu. Tem a V1, que é da Sonic, que vem de Aotearoa, lá da Nova Zelândia. Top. Acabou surgindo também a oportunidade de trazer os nórdicos caiaques, ajudando o André lá de Ilhabela. Então, quer dizer, é um mercado promissor que a gente. Nossa, e que a gente como, tem. né? E, pô, e como a gente precisa disso, né? Porque a gente quer encomendar uma canoa, demora 3 meses para entregar, né? Então, muito interessante. Então, vou me colocar na lista lá. Né? E atleta do mar, né? Dedicado, com várias modalidades, praticante, né? Do OC1 e V1, né? De equipe mista. Massa 40, você tá no Capixaba? Então, Espírito Vasco. Espírito Var, né? Isso. Junto com o Bonicem lá, Bonicem, Fabrício, Fabrício. tinha o Guerreiro, parou, Rafa Tex. Agora a gente está buscando aí. Nova formação 2025. Tá recrutando. Ah, é? Sério mesmo? Vai ter mudança aí? Porque todo fim de ano, né, vai entrando os novos na Master, né? Mas alguém passou a idade dos 40 aí, tá chegando nos Não, 50? tô chegando nos 40 novos. Ah, então beleza, show de A bola. gente é tudo novinho lá ainda. E foi campeão, né, da OC1 Master, né, esse ano. Fabrício Da OC2 participou junto. esse ano, eu fui campeão. Tá, é só não participar que ganha, né? E o objetivo desse podcast hoje é falar um pouco, né, da administração, da gestão deles esse ano, né, que foi maravilhosa, né, foi uma sucessão de certa forma, né, porque o Jefferson, ele veio da Federação Estadual, né, e passou vamos dizer problema não, que você passou uma tranquilidade, um mar de rosas para ele, né, perto do que você pegou, né, e ele passou a assumir, né, a gestão estadual, e o nosso querido Jefferson foi para a nacional. Né? E fala um pouquinho, para a gente aí como é que foi esse processo aí.
Acho que o importante é você entender que antes de se colocar como um dirigente de uma entidade, você é praticante do esporte, né? Então, tanto eu quanto o Ulisses, antes de nós sermos dirigentes, que é uma situação transitória, né? Nós, na verdade, não somos, nós estamos, né? Vamos, isso é. Nós estamos numa posição que o objetivo maior é fazer com que a gente deixe um legado para o esporte que nós adotamos como nosso esporte. Por que isso? Porque a canoa havaiana, o VAA, é um dos poucos esportes no mundo que tem uma longevidade que proporciona, né, às pessoas a estarem praticando desde 8 anos de idade até 88 anos. Então, qual esporte que permite que você possa ter, né, um tempo de prática tão longo? Nenhum. E eu digo o seguinte, né, Uri, a gente viu aí nas competições internacionais atletas da categoria 85 competindo em alta Eu performance. fiquei impressionado com isso, Miguel. Então, entender o quanto que esse esporte te dá a possibilidade, né, de te acompanhar durante toda a sua trajetória de prática de atividade física é um ponto importante. O outro ponto importante é que quando você está dentro do esporte, quer que ele cresça, quer que ele se fortaleça, quer que ele evolua, você tem dois caminhos, né? Um caminho, sentar na arquibancada e ficar aguardando que alguém faça algo que preencha, né, isso que é as suas expectativas. E o outro caminho é você olhar que isso não está sendo alcançado, que isso não está sendo realizado, e você se dispor junto com um grupo, porque esse é um outro ponto importante. As pessoas não fazem nada sozinho. Não adianta você achar que é super-homem, que você vai pegar, que vai resolver, né? Por mais que você tenha uma equipe reduzida, é melhor você ter uma equipe reduzida que seja engajada do que você ter uma equipe grande que não tenha engajamento. Então, quando a gente começou a discutir essa questão do esporte, da gestão do esporte, dos rumos do esporte, lá em 2022, né, final de 2021, 2022, saindo da pandemia, a gente falou, cara, nós temos que dar a nossa contribuição. Como é que a gente faz isso? Né? Começamos a discutir num grupo de que maneira que a gente podia ajudar o esporte naquele momento e sempre olhando para frente, né? Nunca olhando para trás de algo que deixou de ser feito, foi mal feito. Não, pelo contrário, a ideia sempre foi olhar para frente e ver o que a gente podia contribuir. Aí juntamos um grupo que tem, né, uma proximidade muito grande de enxergar como que o esporte necessita ser organizado, necessita ser estruturado, né? E aí iniciamos a gestão em 2022, 2023. A gente pegou uma federação que tinha uma série de necessidades e colocamos muito esforço, muita energia para poder organizar minimamente aquilo que a gente acreditava que a entidade deveria ser, né? Aí eu que destaco a força do grupo. Por quê? Porque a gente sabia que tem um tempo determinado para que você possa desenvolver um trabalho. Uhum. E qual o grande desafio que tem dentro desse trabalho que você está desenvolvendo? Como que você vai desenvolver outras lideranças, outras pessoas que podem dar continuidade e melhorar o trabalho que você fez? Então, você ter essa consciência, né, e ter a capacidade de poder entender isso como uma trajetória normal, né, que uma entidade tem, é importante para que você possa fazer uma transição, né, enxergando que a entidade que você está deixando, ela agora vai ser recebida, né, por alguém ou por um grupo que vai poder evoluir, vai poder avançar, vai poder construir muito, muito mais do que aquilo que foi feito até ali. Sim. Você identificou isso até, se eu não me engano, o Uri, ele fazia parte da gestão anterior. Sim, né? Eu até Por isso pensei que ele fosse vice-presidente, tão atuante. Eu até, na pergunta com ele, conversando antes, eu pensei que ele fosse, mas ele é conselheiro também, né? Conselheiro. por isso que eu estou destacando isso, né? Quer dizer, eu e o Uli, né, fizemos parte do mesmo grupo, né? Você tinha lá
um conselho fiscal, ele era um dos integrantes do conselho fiscal, você tinha um diretor executivo, um diretor financeiro, um diretor técnico, né, o presidente e tal, e muito esforço, né? Porque ao fazer um trabalho numa entidade, que é um trabalho voluntário, se você quer fazer a coisa bem feita, você tem que ter plena consciência que você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você vai ter que renunciar a um tempo de lazer que você tinha, você vai ter que renunciar a um tempo que você poderia estar com a tua esposa, com teus filhos, com os teus netos, com seus irmãos. Por quê? Porque entregar o que você quer de resultado exige esse tipo de renúncia. E é por um período, porque você acredita que vai consolidar as coisas que você está, né, propondo poder realizar. Então, ter tido a oportunidade de poder fazer essa gestão e ter Ulisses, né, assumindo depois, sendo eleito depois, já entendendo, né, como é que esse modelo foi construído a quatro mãos, para o esporte, né, e para o Estado, é muito importante ter pessoas que estão engajadas, né, e estão com esse mesmo propósito. Sim. Qual foi o ponto importante, né, nesse conjunto de ações? Que aquilo que a gente conseguiu coletivamente construir no Espírito Santo deu visibilidade para o esporte em nível nacional. Então, quando você conversava com as pessoas, todo mundo queria saber o que estava acontecendo aqui. Por quê? Porque eles ouviam, porque eles viam, né? A gente criou uma estrutura onde a gente deu visibilidade para as coisas que estavam sendo feitas aqui, e não com o objetivo assim, de publicizar, mas com o objetivo de compartilhar mesmo. Ó, existem boas práticas que podem ser feitas e que, a partir do momento que as pessoas se dediquem, elas vão existir, né? Elas vão ser realizadas. Isso repercutiu muito e acabou surgindo, né, de outras pessoas que estão em outros polos de canoa no Brasil, o interesse também de formar um grupo para poder ver o que a gente poderia deixar também de contribuição para a Confederação Brasileira. E aí foi dessa forma que a gente, em dezembro, já finalizando o mandato, dezembro de 2023, a gente foi eleito, um grupo, né? Ao mesmo tempo que a gente foi eleito lá, o grupo que foi capitaneado pelo Ulisses foi eleito aqui. Então, assim, foi uma conquista muito grande poder ter alguém tão atuante como o Ulisses na gestão passada, está à frente do grupo que está na gestão atual, porque você enxerga, né, o processo de continuidade e de avanço. Porque a gente imagina que não é só continuidade, mas é avançar, né? Sim. Avançar em pautas, avançar em objetivos que, de repente, o tempo, porque o tempo da federação são 2 anos. É pouco. A confederação são 4 anos. Então, são 4 anos que você tem aí para poder realizar, né, um planejamento que você faz de longo prazo. Sim. Então, hoje, lá na confederação, a gente conseguiu reunir pessoas que estão alinhadas com os mesmos valores, com os mesmos princípios, e isso é fundamental quando você escolhe um time. Sim. Não dá para você estar num time em que os valores e os princípios não estão alinhados. Isso é prenúncio de problema, né, Ulisses? Prenúncio de problema. Por quê? Porque você vai ter momentos em que você vai ter que tomar decisões muito difíceis e que, se o grupo não tiver muito em harmonia naquilo que são os princípios que vão te conduzir a essa decisão, você vai gerar uma crise interna e uma ruptura interna que não vai ser bom para ninguém, nem para a entidade, nem para as pessoas e nem para o esporte, e não é isso que a gente quer. Então, hoje, na confederação, nós temos uma vice-presidente, que é do Ceará, que é a Kaline. Nós temos uma diretora de comunicação, que é da Bahia, que é a Nicole. Nós temos uma diretora financeira, que é a Rafaela, que é de Brasília. Nós temos uma conselheira, que é a Geórgia, que é de São Paulo. Nós temos uma outra conselheira, que é a Larissa, que é do Pará. E temos um diretor técnico e o presidente, que é aqui do Espírito Santo. Ou seja, a mulherada domina aí, né? Estamos cercados das mulheres que assim, são excepcionais, né, naquilo que é as responsabilidades, né, e atribuições que está dentro da função de cada um. Então, assumimos em janeiro de 2024,
um monte de coisa para poder fazer, um monte de prazo, um monte de ações que deveriam ser feitas tanto para os campeonatos brasileiros que ainda não estavam marcados, como também para o Pan-Americano, que seria em novembro, né, que aconteceu agora, e pior, para o Mundial de agosto, onde você tem um caderno de encargos enorme de prazos que você tem que cumprir. Então, assim, 4 competições extremamente trabalhosas, prazos super apertados, que exigem uma série de ações de planejamento prévio. Então, 2 brasileiros no Pan-Americano e Mundial. Isso mostrou para a gente o quanto que trabalhar de maneira antecipada e preditiva é importante no nosso esporte. É isso que a gente tem procurado fazer, né? Já liberamos o calendário de 2025, porque Legal. quando virou 2024 não tinha calendário para 2024. Isso é muito ruim para todo mundo, né? É ruim para a cadeia inteira, né? É ruim para a entidade, é ruim para as federações, é ruim para os clubes, é ruim para os atletas, é ruim para os fornecedores, né? Você tem aqui Voga, tem Rumo, é ruim para todo mundo. Então a gente procurou trabalhar já liberando esse calendário justamente para que todo mundo possa se planejar. E principalmente, né? Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, Alessandro, que às vezes as pessoas elas veem uma decisão sendo tomada, e aí eu faço até uma minha culpa enquanto gestor e enquanto entidade mesmo. Da gente não conseguir comunicar da maneira como a gente gostaria. Porque a comunicação, né, nem sempre ela se estabelece na hora que você, receptor, está dando essa mensagem. Ela se estabelece quando o teu receptor compreende aquilo que você está falando. Então, essa é uma dificuldade muito grande, né, Ulisses? Recebe de fato. Porque às vezes ele vê ali o texto, não presta atenção. É difícil. E aí, assim, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente percebe o seguinte: foi liberado o calendário, né? O Ulisses, como presidente da FEVAS, da Federação aqui de Vale do Espírito Santo, ele sabe o quanto que é importante ele ter certeza de quais serão as datas do brasileiro. Por quê? Porque isso vai possibilitar que ele possa fazer o planejamento dele. Sim. E quando ele faz isso... Porque não pode ter conflito, né? E quando ele faz isso, ele reflete também o quê? No planejamento do clube, Sim. do treinador, dos atletas. Então, é uma cadeia que ela está muito bem amarrada. Mas o que eu queria chamar a atenção? As pessoas quando veem que você... não, peraí, vai ter um campeonato brasileiro em fevereiro, outro em março. Então eu vou aproveitar aqui o seu canal, viu, Alessandro? Nosso canal. Esse é o canal de vocês divulgarem e falarem tudo. Obrigado a todo mundo lá. Aí quando o pessoal começa a reclamar comigo, poxa, mas você vai fazer assim? Eu falo, rapaz, eu acordo pensando como é que eu vou atrapalhar a vida das pessoas. E todo mundo reclama, fala, gente, a gente fica pensando da melhor forma possível. E sempre tem alguém ali, mas como assim você vai fazer nesse lugar? Tá, mas falando nesse lugar, deixa eu até... Não, vou concluir. Depois eu quero pegar um gancho. Então, por quê? Porque quando você vê ali a informação, se você não foi alcançado pela comunicação que a entidade fez, né, ou que os gestores da entidade fizeram, cara, antes de você fazer uma crítica, ir para sua rede social, fazer um vídeo, fazer um texto, reproduzir alguma coisa que você não checou, cheque. É uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Você manda lá uma mensagem no perfil do Instagram, manda lá um e-mail, né, lá no e-mail do contato, né, porque a gente tem, inclusive, tem até a mesma início de canal de contato pelo e-mail, né, contatofevais.com.br, contatocbva.com.br. Alguém vai mais certos, né? Alguém vai receber aquilo lá e vai te dar uma resposta oficial. Por que você, CBVA, está fazendo um campeonato no início do ano? E aí você vai receber a resposta. Por quê? Isso foi uma demanda por parte dos atletas, que quando estavam fazendo a transição de categoria, eles acabavam sendo prejudicados. Por quê? A seletiva dos campeonatos era feita no ano anterior. Então, imagina que você tivesse 59 anos. Você vai participar do brasileiro de que categoria? 50. Ok? Aí você se classifica. Só que na hora que você virou o ano, você não pode mais... Porque está com 60 anos. Você está com 60 anos. Aí você perde a oportunidade de ser muito mais competitivo numa categoria que de fato você está. Então é importante que
os atletas, os clubes, né, ao terem essa informação, saibam disso. A gente se esforça para poder colocar isso no grupo do WhatsApp, no perfil do Instagram, né, colocar no site, colocar em tudo quanto é nos grupos que hoje transitam aí os praticantes de VAR, mas às vezes não alcança realmente as pessoas. Mas o que a gente pede é, antes de você tirar uma conclusão, né, equivocada, uma conclusão que não é verdadeira, faça o contato e pergunte. Problema nenhum. E a gente vai responder e explicar, ó, nós estamos fazendo agora a seletiva e ficou imprensado o calendário. Então, uma coisa é, primeiro, por que isso foi para o ano das competições internacionais? Em função dessa transição de categoria que tinha um quantitativo de atletas muito grande que reclamavam que acabavam perdendo competitividade. Esse foi um ponto. E por que você ficou tendo que fazer essas seletivas logo no início? Porque para você poder indicar quem são os participantes brasileiros no Mundial, o prazo que a IVF nos dá, que é a Federação Internacional, é dia 10 de abril. Então é um prazo muito apertado. Muito. A gente não tem margem. Então, 10 de abril, faça chuva ou faça sol, eu tenho que indicar para a Federação Internacional quem são os atletas brasileiros classificados, tanto para o individual quanto para o coletivo. E acabou a seletiva da camaradagem, né? Exatamente. Mas essas duas datas também elas foram divididas do campeonato, porque são categorias diferentes também que você dividiu, né? Você tem individual, a primeira Foi melhor para todo mundo isso. A 1ª de fevereiro vai ser a de equipe, e a outra de março vai ser as individuais, entendeu? Mas assim, é importante que as pessoas saibam disso, né? O Ulisses brincou ali, né? A gente acorda de manhã doido para poder arrumar um problema para dificultar para todo mundo. Cara, não é isso. Claro que não é. A gente sabe que ele tá zoando. Como é que nós vamos alcançar aquilo que a gente pretende construir, né, e contribuir para o nosso esporte, não considerando o que é a boa prática para as pessoas que estão envolvidas, que são mais importantes, que são os remadores. Não tem como antes de nós sermos dirigentes, nós somos remadores. Sim. Por acaso nós estamos dirigentes, mas nós somos remadores. Claro. A mesma dor, né, que o remador que está entrando agora como estreante, está no primeiro ano de competição, nós também sentimos essa dor. Então não é desconhecido para a gente isso. Então é importante, viu, Alessandro, destacar essa questão de calendário, porque isso sempre foi um problema, né, Ulisses? Sempre foi um problema. Por quê? Nós não somos contra a prova festiva, né? Nós não somos contra as provas que são organizadas por determinados, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que tenha cada vez mais prova agora. Até que tá sustentação, né? Essas provas a tudo, né? Agora, como entidade nacional ou como entidade estadual, nós não podemos abrir mão daquilo que é um planejamento que tem uma finalidade e tem um motivo de ser. E o prazo. Esse é o motivo de ser, por isso que nós estamos colocando aqui, porque nós temos que obedecer um cronograma e um calendário que está vinculado à Federação Internacional. Show. É isso. Eu queria, assim, gostaria muito, na verdade, de ter a oportunidade de ter um furo hoje de reportagem, né? De a gente ter um local definido já para essa prova, mas não tem ainda, não, né, presidente? Não tem, porque a gente está com o edital aberto. Eu falo do brasileiro, tá, gente? Tá programado para 1º de fevereiro. Qual a nossa prática, né? A gente abre um edital, nesse edital tem todos os requisitos para as empresas que querem organizar, para que elas atendam, né? Tem tudo detalhado. O prazo para que as empresas tirassem dúvidas do edital já finalizou desde a semana passada. Mas o local também é definido pelas empresas? Sim. Onde vai ser? Sim. Você se candidata, né? Você apresentou o seu plano de projeto, então. E aí no edital você tem os critérios que serão avaliados para poder o conjunto da avaliação desses critérios definir qual é a proposta vencedora. Eu passei por um monte de amigos do Nordeste, tá? Vou falar aqui, apesar de eu ser daqui, que eu acho que também tem que subir. Sim, não tenha dúvida. É importante. Não tenha dúvida. E aí, assim, te respondendo, né? Respondendo para aqueles que vão estar nos vendo aí, o prazo para poder as empresas que querem organizar os brasileiros finaliza hoje às 23h59. É hoje? É. Nossa, então por pouco eu não vou ter esse furo, né? Então, 23h59 a gente finaliza o prazo de recepção das propostas. Aí a gente tem lá um critério que está vinculado ao edital para poder analisar essas propostas e a gente
também está no edital, a gente divulga, acho que até o dia 5 ou dia 6, o resultado, Aham. entendeu? E hoje você até falou na questão de estar subindo lá pro Nordeste e tudo, né? Você teve uma gestão também que você teve um cuidado. É porque a gente sempre ficou muito nas competições no eixo, né? De Vitória, Vila Velha, né? Sempre ali ou na Jurema, em Vila Velha. Aí você fez uma coisa muito bacana que eu achei assim, que foi levar, né, a competição para São Pedro, para Piúma, né? E o seu projeto para 2025 também vai entrar nessa linha aí? Olha, eu falo que o campeonato é estadual, né? Não é o campeonato de Vitória, não é o campeonato de Vila Velha. Eu acho que também, inclusive, esse é um caminho natural que daqui a pouco apareça uma associação municipal. Por que não fazer um campeonato municipal? Eu acho super legal. Vila Velha já tem mais ou menos isso pensado. Aqui em Vitória eu sei que algumas pessoas já meio que pensaram sobre isso também, mas falta, quando a gente fala de gestão de federação, de associação, o que ele falou, é bem difícil de a gente conseguir um grupo coeso que vá fazer realmente aquilo que é uma ideia virar uma realidade. Então, assim, já existe ideias, assim, de fazer os campeonatos municipais, porque é uma coisa que realmente a canoa, OC6 principalmente, não é uma coisa simples de se transportar, requer um tempo, um esforço, dedicação, às vezes, do gestor em ver aquilo ali não só como uma competição para o clube dele, ainda mais que a gente, pelo menos aqui no nosso estadual, a grande quantidade, a maioria são os estreantes. Então, quer dizer, o pessoal que está entrando no esporte. Como eu te falei pelo telefone lá, eu acho a competição uma coisa super importante, até porque é uma coisa, um caráter da federação de preparar os atletas para ir para o campeonato nacional e tal. Só que ao mesmo tempo ele tem que ser uma coisa prazerosa, Sim. tem que ser uma experiência também, porque o VA tem muito disso assim, da cultura, que a gente fala muito aqui, né? Do espírito aloha, que o pessoal até brinca, do tarô e do conjunto, e tudo isso passa, isso é refletido lá na canoa, quando as pessoas estão na mesma frequência. Sim. Então, assim, uma visão que eu tenho até hoje, é da gente conseguir conhecer novos lugares, levar a canoagem para novos lugares, levar lá para Piúma, para Anchieta, para Linhares, para Guarapari, para onde for, para onde tiver mar e tiver clube, porque a gente tem muitos clubes Muitos. praticantes. Como tá crescendo, né? Tem alguns que não são filiados a gente, mas a gente sabe já, identificou que existem. Então, às vezes, está num município lá que tem um baita de um potencial e já tem lá um empreendedor que o cara está começando, e por que não? Ele já é filiado, que não é o caso lá de Piúma, que Anchieta também tinha. Uma outra coisa muito importante Tem também muitos que... clubes que não são filiados ainda. Bastante. É mesmo? Uma outra coisa também que conta muito, por que que a gente levou lá? Porque a gente tinha um apoio do poder público municipal, que nos proporcionou sair daqui de Vitória, levar caminhão com canoa montada. E eu ouvi na época que a gente estava colocando o caminhão, é um trabalho, mano, aquele suador mesmo. E teve um lá que falou, pô, tá legal, mas você não tá fazendo mais que sua obrigação. Ah, é absurdo. Eu falei, rapaz, eu não vejo esse é o problema não, mas eu fico pensando assim, cara, pelo menos pra mim, como era prazeroso viajar com a minha canoa, que dava um trabalho eu tinha uma OC4 que eu até vendi há pouco tempo, e desmontar aquele negócio, montar de novo, dá trabalho, mas na hora que você monta e você, pô, rema num lugar diferente, e eu tenho certeza que seria isso, assim, no primeiro momento a resistência, que é uma coisa que te tira ali do comum, né? Segundo momento é o desconhecido, pô, vou remar num lugar diferente, eu nunca fui, será que é perigoso, será que não é perigoso? Aí começa o que tem de especialista, né? O especialista lá, não, porque aquele lugar é fundo, aquele lugar é raso, tem a pedra, tem não sei o que, vai bater. Enfim, acontece isso tudo e depois que você realiza o que acontece, todo mundo fala, poxa, que legal, remamos num lugar diferente, pô, fechamos uma pousada lá, fizemos uma festa do clube. Pô, essa que é a ideia, além da competição, é lógico. Tem esse caráter de preparar o atleta, mas eu vejo que a gente tem que criar novas oportunidades para a canoagem ser uma coisa prazerosa. Sim, com certeza. E falando, aproveitando o gancho da oportunidade também, né, a federação ela fez muito trabalho assim voltado para levar algum tipo de benefício, né, para os seus filiados. Eu falo assim, as pessoas que praticam canoa, que são filiadas à federação, né, com treinamentos, com curso, né, fala um pouquinho disso pra gente assim, É, do que a federação pode, porque muita gente, eu tô julgando até esse ponto, né, porque tem muita gente nas escolas, geralmente as pessoas associam muito o se filiar à competição, a participar de torneio, né? Que na verdade não é isso, né? Tem uma série de benefícios, né? Uma série de situações
que não vai estar só fortalecendo, né, a instituição, mas você vai ter um retorno muito bacana nisso, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, você podia aproveitar esse gancho. É o que a gente estava falando aqui. Tem muitos clubes ainda que não são filiados, que às vezes até tem condições, são ex-atletas, ou uma pessoa que saiu daqui foi para o interior e montou lá um clube porque gosta da canoagem, é um apaixonado. Não é só aquela pessoa que viu ali uma oportunidade de um business novo e, enfim, vou comprar uma canoa e fazer qualquer coisa. Tem essas pessoas e eu entendo isso porque antes eu também não era muito das competições. Antes da pandemia acho que a galera chama de free surfer aí, eu ficava fazendo travessia, ficava remando, pegava minha canoa, ia para lugar que eu nem sabia onde que era lá e ficava lá quase e quebrava minha canoa inteira, enfim, para estar num lugar diferente, para entender as possibilidades da canoagem. E aí, assim, conversando depois que eu entrei ali na presidência e tentando chamar esses clubes para participar também, né? Não só politicamente, para fazer parte das discussões, uma pessoa que às vezes está ali tentando se esconder num cantinho ali, fingindo. Quem sabe as pessoas não vão ver que eu estou aqui e falam, não, você tem que vir junto com a gente para estar junto da discussão, para na hora que acontecer alguma coisa, você tá Sim. participando do debate, né? Que é uma coisa importante, além do torneio. E eu pensei, poxa, como que a gente pode trazer valor para a filiação para esses clubes que não estão interessados em participar de torneio, que são pessoas, às vezes, que estão querendo fazer uma coisa mais contemplativa. Então, assim, a gente pensou, e aí foi uma coisa que veio que na verdade é um projeto que já vem há muitos anos, começou a sair do papel na gestão do Jefferson, e eu coloquei em prática, agora conseguimos, eu e a Regina também, que teve grande participação nisso, que é de fazer um programa de qualificação das pessoas, tanto dos atletas quanto dos gestores. E aí teve desde gestão de clube, possibilidade dos caras fazerem curso junto ao Sebrae, e teve bastante coisa. Que bacana. Para o gestor entender aquilo como um negócio, é lógico, mas assim, como ele poderia se desenvolver dentro daquilo ali. E a gente também entendendo que é um esporte que está dentro do mar, é uma coisa que me preocupa muito, segurança, trazer conhecimento para as pessoas sobre o ambiente onde a gente está. Então aí é segurança de navegação, regras básicas de navegação, entender das previsões do tempo para não se colocar em perigo, enfim, trazendo outros conteúdos para que isso traga um valor para a federação, para a pessoa se filiar, não só por estar no campeonato. É o que eu falo. Eu não sei como é que é o preço das outras federações, assim, mas é uma coisa tipo R$ 90 por ano. É muito barato. Menos de R$ 10 por mês. E eu lembro que teve um atleta que falou, pô, o Júnior, que acho que o Júnior era de graça, e passou a ser R$ 30, um negócio assim. Falei, pô, R$ 30 agora pro Júnior. Eu falei, rapaz, é um McDonald's por um ano inteiro. E aí tem os benefícios do cara poder participar da academia lá da Cesport, que é de graça. Então não é uma coisa da nossa federação, é qualquer Que, por federação. sinal, é maravilhosa, eles falaram, né? É muito boa. Muito boa mesmo, os equipamentos novos e tal. Uhum. É poder participar desses cursos. Tem o J3, que é até apoiador de vocês aqui, que também fornece uma aula específica para os Voltada filiados. totalmente pro VAR. Estamos buscando também outras empresas que possam entrar como parceira para criar uma rede de benefícios, vamos dizer assim, para o filiado. E outra coisa, Ulisses, quando a gente fala do clube, que a estrutura do esporte é diferente no VAR, ela é uma estrutura verticalizada. Então você tem o remador, depois você tem o clube, depois você tem a federação, depois tem a confederação, depois você tem a federação internacional. Então é uma estrutura verticalizada. Não existe para nenhum desses elos da corrente interesse de que algum elo seja fraco. Sim. Então, independente, né, do remador ou do dono da base, dono do clube, querer ou não se filiar à federação e à confederação, ele tem que entender para que o esporte dele cresça, para que o esporte dele se fortaleça, para que ele tenha a capacidade de poder desenvolver o negócio dele. Esse é um outro ponto que a gente, né, sempre bateu muito, né, Ulisses? Cara, você dono de uma base, você tem um business. E por ter um business, você tem que estar desenvolvido as suas competências para gerar esse business da melhor forma possível. E a federação oferece uma série de iniciativas que ajudam esse gestor.
E ele não entender que isso é valor para o negócio dele é uma miopia muito grande, Muito. né, do ponto de vista de como tocar um negócio. E mesmo que ele tenha lá a base dele focado em passeio, focado em contemplação, né, em mergulho, né, em expedição, em piqueniques, o que for, na hora que dá um problema de navegação, quem é que vai sentar junto com a Capitania dos Portos para poder mediar? É a federação. Sim, com Quem é que certeza. é chamado lá para poder conversar a respeito da obediência às normas? A federação. Então, o remador, o clube, ele tem que entender a importância do papel de uma entidade fortalecida. Se ele for colocar na ponta do lápis quanto é que custa o curso para poder fazer a navegação, o curso para poder fazer resgate, o curso para de primeiros socorros, o curso de arbitragem, olha o conjunto de elementos que hoje são proporcionados pelo simples fato de você estar vinculado à federação. Com certeza, muita coisa. A federação conseguiu, né, o ano passado, quer dizer, finalizou esse ano, a criação e a entrega de uma credencial. Né? Por quê? Porque essa credencial dá identidade para o remador. Uhum. Essa credencial demonstra um elemento que une, né, e que vincula ele a um esporte que cresce exponencialmente e que se organiza de uma maneira muito estruturada. E essa mesma credencial é a credencial que vai permitir que a entidade possa fazer convênios com vários prestadores de serviços para que ele tenha o quê? Um atendimento diferenciado, um desconto, uma pontuação, um acúmulo de milhagem. Então, quando você está sentado ali como gestor da entidade, você está pensando em todas essas frentes. E, às vezes, o dono do clube ou o remador, ele não consegue alcançar o valor que tem em todo esse esforço que tá sendo feito. Né? Sim. Então, o nosso esporte, só de cursos de arbitragem, quantos cursos a gente já deu aqui, Luiz? Bastante. Então, se a gente pegar a relação árbitros disponíveis versus número de remadores, certamente o Espírito Santo deve ter É uma das maiores delegações. exatamente, de árbitro. Por quê? É uma oportunidade que você tem, porque quando o árbitro ele é formado e certificado pela federação, pela confederação, ele vai para um banco de dados onde as competições oficiais, esses atos são chamados e eles ganham uma diária para poder estar lá. Inclusive, esse ano eu quero trabalhar no Mundial, tá? Porque eu sou árbitro, eu vou armado, eu vou fazer esse curso lá. Muito provavelmente eu vou pro Mundial e já penso por nisso. Já viu o lobby aqui? Pois é, mas por que provavelmente não vai mundial, pô? Porque só vai um, né, pro Mundial. É uma vaga só para o país. É uma vaga para o país. Mas, assim, entender que a importância de estar vinculado e de fortalecer a sua entidade, todo mundo ganha nesse processo. Né? Com certeza, com certeza. E sem falar também, né? Eu tava acompanhando um pouco lá até o site da federação, né? Você vê que tem muitas canoas. Meu filho, recentemente, né? Ele é engenheiro, ele estava fazendo uma obra na Ilha do Boi. Aí ele viu uma canoa lá numa dificuldade, aí ele olhou, ele pegou o celular, deu um zoom no celular. Pô, será que é meu pai que tá ali? Aí tinha 4 pessoas remando e o banco 3 jogando água no balde, né, da canoa. E ele ficou todo preocupado com aquilo ali, né? E é uma coisa interessante também, né? A gente saber, né, lidar com essas questões também. Então, porque, né, por exemplo, quando você faz um curso desse, você aprende as técnicas que devem ser reproduzidas pelos instrutores que estão nos clubes. Sim, e o mais interessante nisso, porque eu comecei nesse ponto por conta disso. Ele me mandou o vídeo, né, do negócio. Ele, quando eu dei o zoom lá na canoa, né, eu procurei a canoa lá, eu falei, pô, essa canoa, eu não sei de que escola é, porque eu não tinha escola, só tinha o nome da canoa. Uhum. Aí, né, a federação, ela tem a relação das canoas que são cadastradas, né? Eu procurei, não estava cadastrada, né? Aí foi quando eu imaginei, pô, será que é uma canoa dessa que não está cadastrada, não tem, né, o respaldo, né, vamos dizer assim, né? Porque acaba tendo, né? Porque se tiver algum tipo de problema, Sim. vai trazer responsabilidade para a federação, Uhum. né? Mas assim, por que não, né? Por que não cadastrada? Por que não registrada a canoa? E eu posso dizer o seguinte, que assim, o trabalho, né,
que o Espírito Santo desenvolveu durante esse período todo aí, inclusive com essa iniciativa de fazer um cadastramento, ter um banco de dados das canoas, você tem lá identificado qual é a marca dela, qual é o nome dela, qual é o peso dela, qual é o clube dela, você tem tudo. Por que isso? Porque é um papel da entidade dar uma condição de igualdade de disputa. Sim. E quando você faz isso, o objetivo é justamente o quê? Dar igualdade de disputa, para que você não tenha desníveis, né, na maneira como você está competindo. E uma coisa interessante, até puxando esse gancho aí, é uma coisa que você trouxe, né? Você, enquanto presidente aqui da federação, né, você fez um lobby muito forte, que eu sei, lá no Chile, né? Para tentar trazer, né, o PAN para cá, né? E que foi maravilhoso, que foi perfeito. Né? E lá você identificou, né, pelo que eu investiguei lá, essa diferença de canoas. Nossa, eu remei numa canoa lá que, pelo amor de Eu Deus. remei uma canoa que estava emendada com silver tape. Cara, que isso, é loucura, né? E você vê como é importante ter esse registro, né, para a gente ter uma coisa bem justa, né? E o mais interessante que você trouxe para as competições é essa igualdade, e o mais bonito foi ver agora no PAN aquele monte de canoa, tudo igual, bonito, da mesma cor, tudo do mesmo jeito. Paz, é encantador, é um trabalho maravilhoso. Aí é interessante, né? Porque a gente vê as imagens agora, né? Por exemplo, o Pan-Americano terminou semana passada, né, Alice, que a gente estava lá. É um sonho, né, para a entidade, é um sonho para os remadores. Você está numa competição onde você efetivamente sabe que vai ter igualdade de condições. Por quê? Todas as V6 iguais, todas as V3 iguais, todas as V1s iguais, todas as V1R iguais. Então, isso, e o Ulisses está aqui como dirigente, né, como remador, ele sabe o trabalho, o esforço e como é difícil você chegar nesse nível. Sim, imagino. Então, Eu só vi isso no Mundial, né, que teve, e aqui. então assim, No PAN. isso demonstra a capacidade que hoje nós temos, enquanto entidade, enquanto país, de realizar competições de altíssimo nível. Tanto é que essa competição que terminou na semana passada, que foi o Pan-Americano em Niterói, ele foi um evento teste para o Mundial, que o ano que vem será no Brasil, nessa mesma raia. Então nós estávamos aí com a delegação da IVF, tinham 6 integrantes da IVF, que vieram justamente acompanhar aquilo que nós estamos fazendo aqui. Eu tô até com essa pergunta aqui para te fazer. É. Né? Como é que foi? Você já tem um feedback deles assim? Quando eu... Não tem como ter sido ruim, não. Não, pelo que a gente viu, só elogio. Né? Todo mundo encantado, fazendo questão de trocar até camisa com os brasileiros. E assim, quando você vê a coisa acontecendo, né? Nós tínhamos mais de 800 atletas, 8 países participando. Tivemos a participação de mais um país esse ano, quer dizer, atraímos mais um país para dentro do evento, que foi o México. O ano que vem já sinalizou que também quer participar a Colômbia e a Venezuela. Então, assim, quando os praticantes veem seriedade, igualdade, disponibilidade, organização, eles se estimulam para dar a contribuição deles de esforço para poder estar aqui também. Por quê? Não é fácil, né? Delegação da Guiana Francesa. Os caras viajaram 2 dias. Eles vão passar lá o roteiro. Eles saem da cidade deles, aí vão de barco, de lancha, né? Até na determinada cidade, depois atravessa a fronteira do Brasil, aí depois pega um ônibus até a capital lá do Amapá, aí depois pega um voo até São Paulo, depois pega outro voo para cá. Nossa, logística 2 dias de viagem, fora o custo disso. Sim. Então, dar as condições para que os participantes, né, tenham essa capacidade de desfrutar de um evento bem organizado, de um evento que tenha a disponibilidade dos recursos para que todos eles possam ter a melhor competitividade possível, uma satisfação muito grande para quem está envolvido. Mas nós sabemos a luta, o esforço, o trabalho que é de todo um grupo, né, que está envolvido para chegar naquele momento. Aí a comissão da IVF, que veio ver isso e participou ali, os caras pegavam a trena para poder medir o tamanho do banco, a altura do banco, para saber se estava dentro dos padrões, dos padrões de acessibilidade. Por quê? Porque, por exemplo, você pega o Mundial ano que vem,
vão vir atletas de, sei lá, Samoa. Os caras são desse tamanho. Se você não tiver um equipamento que dê possibilidade do cara entrar, você já tem um problema. Outra coisa, você tem a preparação do equipamento para atleta. Sim. Eu ia E aí, chegar nesse ponto. e aí você tem que ter também o quê? Especificações que permitam adaptação para as classificações que você tem para atleta, né, para que ele possa ter um equipamento que dê condição dele ele poder participar. Então, tudo isso, você tem uma programação extensa e extremamente detalhada com a equipe da IVF. Eles chegam na terça-feira, aí já participam da abertura, fiscalizam tudo, fiscaliza a parte de estrutura, fiscaliza a parte de acessibilidade, banheiro, água, material de equipamento de transmissão, equipamento de segurança, fiscalizam tudo, participam da cerimônia de abertura e depois começam a fazer os apontamentos de acordo com cada uma das áreas. Você tem ideia? E eles ficam fiscalizando também o processo todo, né? Como é que é a disponibilidade de água, de fruta para os atletas, como é que é o acesso, como é que é a divulgação, como é que é a transmissão, como é que é a área de convivência, como é que é a alimentação. Uma competição como essa, a gente fornece alimentação para todos os atletas que estão competindo. Como é que foi lá em termos de Niterói? Suportou perfeitamente, né? Super bem. O Ulisses estava lá, ele pode até comentar um pouco de como é que foi a estrutura de acolhimento. Os banheiros que nós colocamos lá tinha ar-condicionado. Não, que show. Não, isso todo mundo falou mesmo. Eles nunca viram isso. Todo mundo assim, só... Nós estávamos lá no Mundial em agosto, né, Ulisses? Lá no Havaí. Me surpreende, assim, eles serem tão criteriosos com o Brasil, assim, porque a gente, quando viaja e conhece, assim, e eu participei de poucos ainda internacionais, mas pelo que eu vi lá no Chile, não, assim, desmerecendo nem o Chile, nem o Havaí, mas, assim, era totalmente desigual, até injusto, até. Nosso podcast aqui com Taça, com os meninos que vieram do Mundial lá também, foi, acho que pelo menos uma meia hora dele foi falando sobre as dificuldades e os problemas que eles passaram lá em relação à administração da competição. E esse é o ponto, né? A gente quer mostrar, mas não é com... Desculpa te cortar, mas até mudança de regulamento no período, no meio da competição, começa de um jeito, aí chega lá, como, segundo eles, colocaram, né? Pode vir a prejudicar determinadas pessoas, então eles resolveram mudar no meio do campeonato, né? Não, nós tivemos... Tem essa logística também, né? O Wesley mesmo ficou coisa de uns 40 minutos, né? Do local de treinamento, né? No local perto, né? E o custo muito alto. Nós tivemos alguns momentos assim bem difíceis de reunião lá no Havaí em função da defesa de interesse da delegação do Brasil. Momentos críticos de discussão com a organização. Engraçado que é uma delegação, né? Foram 300, eram 320, né? Membros, né? E deveria ter, sim, um peso maior, né? Na delegação internacional, né? Mas o que eu penso é o seguinte... Porque eram 3 mil participantes no geral, né? Mais que 10%, gente. E eram 28 delegações. Não, mas aí eu discordo um pouco. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo, independente do tamanho da delegacia. Sim. Porque, enfim, por isso que a gente passou por alguns problemas, assim, eu senti, pelo menos, porque a delegação do Havaí, a delegação da Nova Zelândia, eles são realmente muito grandes, do Tahiti Austrália, Canadá. É, e aí, assim, na questão da escolha de raias, ficou um negócio meio estranho, então, tipo assim... Teve diferença de raias, né? E aí, pelo que eles quem não é, tipo, essa maior delegação, às vezes não está envolvido, mas sente. A gente sentia ali o que estava acontecendo. Às vezes a gente não está envolvido, a gente, eu digo, enquanto atleta, porque ela não tinha envolvimento nenhum junto com a gente pensa até em termos como a própria Câmara, né, dos deputados, como é que ela funciona, né? Porque se a gente pensar na forma democrática mesmo, a gente vai imaginar em termos de quantitativo, né? São Paulo é a cidade maior, né, requer mais recursos e tudo mais, com Vitória é diferente. Eu imaginei nesse sentido também para eles lá, porque nós somos uma delegação grande, não somos de lá, né? Eles estão gerindo tudo, e às vezes acaba tendenciando também. Lá, as tendas lá, porque a nossa tenda era do mesmo tamanho da tenda, pô, tinha um país lá que tinha 10 pessoas na tenda, 10, nosso exército do mesmo tamanho, né? Todo mundo apertado. Mas eles perceberam que aquilo que eles estavam imaginando, né, como infraestrutura para poder receber uma competição de nível internacional aqui, foi plenamente atendido, principalmente em função do que eles acabaram de viver em agosto, lá no Havaí.
Então a expectativa deles é que, pô, esses caras são muito chatos, esses caras, né, querem ficar aqui exigindo um monte de coisa, nós somos da comunidade britânica das nações, né, nós somos da comunidade polinésia, e nós estamos fora dessas comunidades, né, mas nós não vamos abrir mão daquilo que são os nossos direitos enquanto país, enquanto entidade, enquanto atleta que vai participar da competição internacional. Eles tomaram choque, Sim. né, porque dos 6 integrantes, tinha a presidente. Eu vi a fala da presidente lá, eu senti uma firmeza muito grande, assim, uma credibilidade muito grande em relação ao Brasil. Porque ela viu, né, ela e o Cameron, que é o tesoureiro, né, os outros integrantes, tinham um integrante só, que é uma médica, integrante só da parte de controle de antidopagem, tinha uma outra que é só da parte de classificação de Paravac, que eu quero Isso é uma coisa que eu queria falar também. fazer um destaque disso aí. Né? Tinha uma outra que é da parte de sistema, cronometragem, entendeu? E a outra da parte de regulamento, recurso e tal. Então eles vieram com uma comitiva bem focada em pontos que são fundamentais para que um evento desse tamanho aconteça da melhor forma possível. E eles foram surpreendidos, porque assim, todos esses pontos, a gente faz uma reunião. Um evento termina no sábado, a gente fez uma reunião na quinta-feira, à noite, no hotel, onde eles trazem um caderno de encargos da federação e vão debatendo ponto por ponto. Segurança, acessibilidade, equipamento de mar, equipamento de terra, transmissão, como é que é? Barco de apoio. Tudo. Gigante, o negócio é gigante. E aí, isso gera depois um termo que a gente chama que é um termo de cooperação. Nesse termo de cooperação, você tem uma série de obrigações. Não são poucas, são muitas obrigações. E a gente tem que debater e discutir. Se eu pegar aqui, está aqui até aberto, tem 34 itens. Então tem lá os percursos, race course, os mapas, as canoas, como é que é a numeração das canoas, como é que é o site map, como é que é o orçamento, como é que é os paravaás, como é que são as medalhas, como é que é a parte de comunicação, transmissão, como é que são os encontros, como é que é o website, como é que é o calendário, o cronograma, como é que é a acomodação e transporte, como é que é a parte médica e antidoping, como é que é a parte de voluntários, como é que é a parte de hotéis e acomodação, como é que é o plano de segurança, como é que é a acessibilidade dos toaletes, como é que é a área dos países. Então, é um negócio de Wi-Fi. Então, quando o atleta, é importante, né, que os atletas saibam que para poder dar conta, né, terminamos um Pan-Americano, todo mundo que estava lá viu, para poder dar conta de um evento, né, com esse nível de detalhamento. O staff tem que ser grande. Exatamente. É muito tempo envolvido e é muito desafio, um após o outro. Então, agora a gente entra numa fase de reuniões mensais, depois a gente já passa para reuniões quinzenais e depois para reuniões semanais, para que a gente tenha o melhor campeonato mundial que até hoje foi feito pela IVF. E para isso, a gente tem uma lista de desafios enormes, né? Por exemplo, você encontrou alguma coisa que você critica na própria gestão de vocês lá nesse torneio? Alguma coisa que tem que acertar? Sim, bem, né? Sempre. Está sempre Sempre tem coisa para poder acertar, sempre. A gente faz uma reunião de debriefing com a equipe, né, da organização, porque isso é uma coisa importante. Quando você se candidata para um evento da IVF, você submete, né, o seu projeto e a confederação local ela é a realizadora projeto. E ela pode ter uma organizadora. Então, a organização do Pan-Americano e do Mundial, que foi decidido ano passado, ou seja, na outra gestão da confederação, ela foi concedida para a Federação de VAR do Rio de Janeiro. Então, agora no Pan-Americano, a organização foi feita pela Federação de VAR do Rio de Janeiro e a realização foi pela CBVA, né, com o acompanhamento da IVF. Quando a gente chegar agora para o Mundial, é o quê? A realização é conjunta da IVF, junto com a CBVA, e a organização é da Federação do Rio de Janeiro. Só que quem assina o contrato ao termo de cooperação com a IVF é a entidade.
É a Qual? CBVA. A CBVA. CBVA, é. Aham. E são 24 páginas o termo de cooperação. 24. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente teve a oportunidade, em função do destaque que o esporte tem hoje no país, de ter conseguido não só trazer a delegação da IVF para poder acompanhar, mas também nós trouxemos um representante da Ocean Paddle TV, que Eu vi lá. é a maior rede hoje, é o maior canal de transmissão de esportes náuticos do mundo. Tá aí fantástico, né? Como esse Que trabalho a ideia é o quê? Eles vão estar no Mundial aqui? Então, e o que nós estamos negociando com eles? Para que a gente possa fazer a geração e pegar o conteúdo e colocar dentro da rede de distribuição deles, que é uma rede gigantesca no mundo inteiro, né? Eles estão em várias plataformas. E, ao mesmo tempo, veio também quem? Veio um dos sócios da ARI, que é um grande fabricante de canoa, que geralmente fornece os equipamentos para esses campeonatos mundiais, forneceu para o Campeonato Mundial do Havaí, forneceu para Londres, né? E agora a gente está, né, conversando para poder o quê? Dar de novo a melhor condição para que esses atletas possam ter o melhor equipamento, com a melhor estrutura e que seja uma experiência extraordinária. Estamos aguardando aí o posicionamento da Nalu para poder também participar, né, desse Mundial de alguma forma, porque quanto melhor você dotar de equipamentos, Sim. é melhor para todo mundo buscar a melhor performance. É engraçado, e lá no Mundial, não sei se procede muito isso, mas teve aqui também no podcast que foi falado isso, né, que eles sentiram uma diferença de largura, né, das V6, né? Será que é em cima desse pensamento aí dos polinésios serem maiores e grandes? Mas pode estar fora do padrão assim? Não tem um padrão único, não? Não, na verdade não existe assim, tem que ter tantos centímetros de largura para poder entrar. A questão é a forma, né? Uhum. Por exemplo, a forma dessa canoa que foi usada lá, que é a Teuaca, que foi usada na V6, ela é uma forma mais estreita mesmo na voga, é uma forma mais estreita no leme, né? E esse foi um grande problema até dos recursos que tiveram lá, né? Que foi questionado, né? O fato de ser uma canoa diferente do que você está no habitual, acostumado, né? Ela é um pouco mais larga. E principalmente quando você vai fazer a boia, né? Vai fazer o giro lá, né? Você não pode tirar o quadril do banco, né? Você tem que manter lá para poder fazer a caçada. Podia qualquer coisa. Exatamente. Então, e foi isso até que foi mudado, né? No meio do percurso foi mudado, mas por conta, imagina, né? Uma pessoa mais magra com uma coisa bem larga, não tem como ela caçar sem ela ter que dar uma... E a gente bateu muito forte isso aí. Levamos as evidências, levamos foto, levamos vídeo, levamos tudo. E foi uma conversa... E foi acatado? Não, nada, né? Não, nada. Não, foi uma conversa muito dura. Muito dura. É muito triste. Entendeu? E aí, assim, voltando no ponto do Paravar Aqui no Brasil, o diretor técnico vai ser o Jota. Vai. Ah, não, se for o Jota, tá bem, né? Vou abrir um paz. Vai abrir um paz. Quero ver alguém levantar. O rapaz, ele participou da reunião lá. Rapaz, ele chega, ele ficou branco. De tão nervoso que ele ficou. Jota é muito querido, né? No meio, ele é bem... Porque ele é um cara muito ele é bem correto, atuante cara. também. Ele não é um cara de jeitinho. É. Ele é um cara seguinte, existe uma regra que todo mundo está submetido a ela. Por que eu vou arrumar um jeitinho para o Alessandro e o Ulisses tem que cumprir a regra 100%? Não faz sentido isso. Mas eles pensam muito assim, mas o jeito é muito assim. Porque se você for fazer isso, você pega a regra, rasga e, bicho, joga pra cima e vambora, galera. Não, e aquele negócio, você ganhar sobre vantagem, né? Que mérito tem isso, né? O que a gente estava falando até antes, né? De começar o podcast, né? A questão da integridade, a questão dos valores. Você perde tudo isso, né? E a essência da canoa não é essa. A essência da canoa... Mas eu acho que é um processo também, assim, de amadurecimento do esporte, né? Também, é verdade. É um esporte amador que estava muito na brincadeira. Agora que, pela primeira vez eu acho que tem um edital para escolha de um organizador, porque antigamente era, quem pode fazer aqui? Vamos escolher entre a gente mesmo. Na hora das regras, isso eu sentia muito enquanto atleta. A gente atleta era muito excluído das decisões ali. Se eu não fosse um dono de clube, eu estivesse muito próximo do dono do meu clube, eu nem sabia o que estava acontecendo, que era uma coisa muito fechada nas panelinhas. E o VAR tinha disso, né? E o VAR tem que é uma coisa muito boa e ao mesmo tempo é um problema muito grande, que é a possibilidade de qualquer um ser um grande atleta.
Você vê, às vezes, eu já escutei isso quantas vezes, desde a pessoa que é mais novo, quanto a pessoa de 60, 70, nossa, nunca imaginei eu estar participando de um Pan-Americano, de um Mundial, não sei o quê. Então, é uma carreira meteórica, né, pro cara virar um atleta que às vezes sobe realmente na cabeça das pessoas. Então, assim, eu acho que é um processo de amadurecimento. Então, as regras vão começando a ser cumpridas, os jeitinhos acabam de, tipo assim, não existem mais. As pessoas começam a entender aquilo ali como realmente, pô, um regulamento precisa ser cumprido, eu preciso ler o regulamento. Nossa, eu falo isso pra todo mundo. Tem até fizeram os memezinhos meus, né? Os negócios. Pô, não recebi nenhum desses. O cara polidão, assim, eu lendo o regulamento, sabe como? Então, tipo assim, ó, é chato, mas é um processo que é necessário Tem que ser. pra que Verdade. acabe, tipo assim, pra Até que o nosso criar esporte melhore mesmo. e ter credibilidade, né? E você acaba tendo que exercitar essa função que é educativa, que é pedagógica, para as pessoas começarem a entender que não, isso faz sentido. Não, quando eu estou fazendo isso, eu estou preservando o meu direito e preservando o direito do outro. Porque não existe um direito que é individual sobrepondo um direito coletivo. Né? As coisas não casam dessa maneira. Então, a gente sabe que é um processo. Agora, quanto mais você executa esse processo, mais as pessoas confiam de que as coisas realmente são sérias. Que as coisas não tem jeitinho. E a questão de não ter jeitinho não é porque você quer ferrar ninguém, não é porque você quer prejudicar ninguém. É porque você está pensando, exatamente, você está pensando no coletivo. Sim. Por que o coletivo obedece? Por que o coletivo está dentro de uma regra e tem A, B, C que não quer obedecer a regra? Então, isso é um choque muito grande para algumas pessoas que estavam acostumadas, de repente, com um determinado tipo de condição, de situação, que não faz sentido e não vai ser mais dessa forma. Claro, Porque graças a Deus. nós temos objetivos ousados, audaciosos para o nosso esporte. Né? Fizemos dentro da pauta da conversa com a IVF já a menção de que nós temos interesse em contribuir para poder construir uma agenda propositiva para que a gente chegue daqui a 2, 3 ciclos olímpicos como um esporte de apresentação. Uhum. Você tem que estar olhando na frente, mas tem que começar a preparar agora, porque senão você não consegue chegar daqui a 2, 3 ciclos olímpicos com o seu esporte em condição de ser um esporte de apresentação. Então, a gente já está fazendo um movimento também de aproximação com o COB. Né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com a Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Por quê? Se nós queremos seguir esse caminho, nós temos que ter um esporte limpo. Sim. E para ter um esporte limpo, você tem que ter um controle das pessoas, você tem que ter testagem das pessoas que estão participando. Se você quer ter um esporte que tenha a condição de se habilitar para estar dentro de uma candidatura para ser um esporte de apresentação, você tem que ter os elementos legais dele, convenção, estatuto, regimento, portaria, regulamento, muito bem consolidados. Você tem que ter uma igualdade de condição nos equipamentos, né, como a gente fez agora, também muito bem estruturada. Você tem que ter, do outro lado, uma condição de poder classificar o seu para-atleta para que ele tenha igualdade de condições. A gente fica... A gente podia pegar esse gancho, até aproveitar de cortar um pouco, nessa questão da classificação, né? Porque hoje a classificação ela é feita pelo órgão de canoagem, né? Pela CBCA. Isso. E isso, de certa forma, não prejudica um pouco o atleta da canoa, não? Porque é uma forma diferente de se ter, é uma percepção diferente de remada, né? Mas na CBCA tem a mesma regra, esse é o mesmo problema. Então, mas não deveria ter uma regra, né? Ou pelo menos a confederação, né? E a federação, de repente, trabalhar com o seu próprio classificador, né? Não, são duas coisas. Vamos lá. A gente tem que trabalhar junto com o Comitê Paralímpico. Exatamente, são duas coisas. Tem que estar junto, é obrigatório. Só que você classifique o atleta para que ele seja enxergado como um para-atleta, existe uma regra que é internacional, ok? Uhum. Essa regra estabelece o que é o atleta classificado, por isso você tem aquele monte de classificação. Né? Então, no caso do esporte ligado à canoa, à canoagem, tudo que está ligado com remo, né? VL1, VL2, VL3, VL4. E ali você tem
O que é considerado VL1? Você tem que ter um classificador certificado a uma entidade que está ligada a essa entidade internacional. É como no controle de dopagem, você tem que ter alguém que está obedecendo a regra e está certificado e vinculado a uma entidade que está vinculada ao ADA, que é a Agência de Antidopagem Internacional. E tem uma não certificação aí também, né? Que é o caso do Paulão. Não, aí são duas coisas que é importante, né? Porque essa semana mesmo a gente ficou muito triste, né? Por uma reportagem que acabou sendo indevidamente colocada em alguns grupos de WhatsApp com a informação que não é verdadeira. Com a informação mentirosa. Não tem outra palavra para poder classificar, né? Onde um determinado pessoa coloca que foi tirada a classificação dele no Pan-Americano de Vitória. Isso não é verdade. Porque esse atleta que coloca isso, ele nunca foi classificado. Nem V1, VL1, nem VL2, nem VL3, nem VL4. Mas não é porque a gente não quer classificar. É porque a comissão internacional, onde tem as regras, ele não se enquadra. Então não sou eu que defino quais são os parâmetros de enquadrar. Mas, diferentemente do que ele colocou, né? E a treinadora dele colocou na reportagem que foi vinculada num determinado portal, né? Nós criamos, o ano passado, Foi isso que sou eu. na federação, a possibilidade desses atletas sem classificação, né, também competir. Mas isso as pessoas não falam. Não, falaram. Falaram no podcast aqui. Né? Que não foi ao ar, que o seu vai primeiro, mas vai depois, mas falaram aqui. Então, é importante que quando você... Eles falaram isso, que a Confederação Brasileira teve assim, o cuidado e o carinho de ter essa visão, porque ele tem um problema. Né? Ele é classificado de uma forma diferente, porque ele não tem como, né, participar junto com as pessoas, né, né, que estão no processo normal. Às vezes existe Só que eles têm uma diferença ou uma vantagem também muito sobre outras pessoas em alguns casos. Eu não sei como é que funciona bem. Porque é motora. Motora. E aí o que acontece? Tem uma diferença muito importante para as pessoas poderem entender. Uma coisa é a seguinte: você olha para a pessoa tem uma deficiência. Ok? Uhum. Para a prática daquele esporte, como que essa deficiência se classifica? Então existe uma regra para isso. Essa regra não é a CBVA, não é a FEVAIS, não são as entidades que definem. É uma regra internacional. Por quê? Porque ela está vinculada ao Comitê Olímpico Internacional e a todos os comitês que estão vinculados ao Comitê Olímpico Internacional. Entendi. Ok? Então, por exemplo, ele tem o classificador que vai classificar para esportes que não são esportes de água, né, aquáticos. Ele tem uma classificação. Para os esportes aquáticos, você tem lá VL1, VL2, VL3, VL4. Por quê? Porque eles fazem a parte funcional e motora testando para a mecânica do movimento desses esportes. E em função da resposta do atleta, ele se classifica em uma dessas quatro. Inclusive a última, que é a VL4, é deficiente visual. Entendeu? Então, esse atleta específico... É um médico e fisioterapeuta que faz geralmente isso? Não precisa ser a formação médica e fisioterapeuta, ele precisa ter exatamente a certificação como classificador. Como classificador. Então, assim, independente de ser um classificador da CBVA, mas ser um classificador da CBCA, ele não obedece uma regra da CBCA, ele obedece uma regra internacional. Entendi. Eu pensei que cada modalidade criasse o seu... Não. Então, porque é uma informação. E aí o que acontece? Acerca desse atleta específico, nós criamos a possibilidade de uma categoria à parte, que é uma categoria que as pessoas têm deficiência e não tem classificação. Entendeu? Que não se enquadra em nenhum dessas classificações. Para quê? Para poder acolher o atleta, para não deixar ele frustrado, para não deixar ele sem competir, para não deixar ele sem ser premiado. E aí você é surpreendido. Uma notícia dessa é muito ruim. Imagina. É muito ruim, porque, no mínimo, você percebe que é uma falta de sensibilidade, de gratidão absurda. Principalmente quando a treinadora, a dona do clube que está vinculado, foi dado várias oportunidades para que ela pudesse juntar elementos que nos ajudassem a submeter
à comissão de classificação de Paravaá a possibilidade de se criar uma subdivisão especificamente para, eles chamam de PC, né, que é paralisia cerebral. Fez? Por que não fez? Então, assim, o apelo que eu faço é que, de novo, sempre quando você ouvir uma determinada informação, procure se informar, checar as fontes, ver verdadeiramente quem está envolvido naquilo, para que uma narrativa falsa não leve você a replicar, a compartilhar, a comentar uma informação que não vai ajudar em absolutamente nada o teu esporte, porque ela não está conjugada com a verdade, né? E vai fazer com que a gente tenha uma prática de estímulo a essas narrativas que só nos prejudicam. E são injustas, né? Então, E nisso eu vou ter que comentar sobre isso, porque, tipo assim, acontece muito. E no caso do PC, das pessoas que têm paralisia, é uma coisa pra gente muito nítida, assim, que realmente a pessoa tem uma deficiência, uma dificuldade. E eu lembro que quando eu iniciei, assim, na gestão, eu juntei um grupo que a gente chamou lá de comissão de acessibilidade, de inclusão, que bacana. para tentar pelo menos começar a debater sobre isso, porque assim, e não adianta, é que nem um juiz lá, enfim, uma coisa que ainda não está definida. Às vezes a pessoa sabe que a pessoa tem embasamento naquilo que ela está falando, a gente tem ciência de que precisa melhorar, tem ciência que a gente precisa fazer essa pressão nos órgãos, onde for lá, para olhar para aquele pessoal que ainda não está classificado, a gente tem que descobrir uma forma, tudo isso a gente entende. Só que ao mesmo tempo a gente não pode fazer de qualquer jeito, porque tem que seguir os parâmetros e tal. Então foi criada a não classificação. Por quê? Porque a gente queria vender mais ingressos, até porque não, né? Porque eu já escutei um negócio desse. Não, porque tem um dado importante nisso. E aí o Paravaá não paga inscrição, tá? Mas eu falava, gente, não é que a gente quer aumentar a quantidade de inscritos, não é isso não. Eu quero dar a possibilidade da pessoa realmente participar de uma forma que seja o mais justo possível na realidade de hoje em dia. Isso não quer dizer que a gente não tá ali buscando, não tá ligando pros caras, não tá buscando quem pode classificar, quem não pode, para quem colocar esse papo em assunto na próxima reunião. Sim, a gente e aí, pensa quando a a gente questão da fica, inclusão nisso, né? e aí, quando a gente fica trabalhando, Tem com certeza. E é muito forte na canoa isso, né? A inclusão. Você vê pessoas até com problemas de depressão, né, que são curadas pela canoa. Né? Essas pessoas mesmo que têm algum tipo de comorbidade ou deficiência. Não, tem né, clubes que fazem um trabalho específico com mulheres em recuperação de câncer de mama, outro com crianças autistas, outro com síndrome de Down. Então, e aí você está trabalhando nisso, você está gastando sua energia, você está ali pensando, pô, e eu não passo pela mesma coisa com a pessoa, então a gente tenta ali com empatia olhar para aquilo ali da melhor forma possível, e aí acaba tomando um golpe, né? Fala, pô, cara, o que eu tô fazendo de errado, né? Assim, porque realmente a gente tá buscando a melhor forma possível de resolver. Agora, tem coisas que demandam tempo. Com certeza, viu? Você sabe que isso que o Ulisses está comentando, Mas você passou por um problema desse, assim, nesse sentido, de crítica em relação à população? Com certeza. Na verdade, não é de crítica, mas assim, de uma pressão como se fosse uma obrigação da federação criar nossa própria regra e andar meio que à margem. Só que não adianta desorganizar para tentar resolver. Com certeza. O que a gente tem que fazer é fazer esse movimento aqui junto. É o que ele falou, colher materiais, colher estrutura, fazer um corpo maior para a gente conseguir ser escutado e que isso mude. E o que dói mais é justamente isso, né? A gente não se coloca como opositor, nenhum adversário, claro, nenhum inimigo da causa, muito pelo contrário. Esse atleta especial, ele é a prova viva de quanto ele sempre foi muito bem tratado, sempre foi acolhido. Criamos uma categoria sem classificação para que ele pudesse participar. Por quê? Porque nós fizemos, né, e a entidade pagou para isso, chamar os classificadores para poder classificar os Paravaás. Por quê? Porque a treinadora dele anteriormente reclamava de que ele estava competindo com outros Paravaás que não tinha a mesma deficiência que ele. E eu achei razão, ela não está errada. Não, então, por isso é que nós fizemos a classificação. Aí quando foi feita a classificação, o que aconteceu? Ele não era habilitado para se classificar. Ele não era habilitado para se classificar. Então você não tem como criar
uma classificação da sua cabeça. Porque se fazendo isso, você está fazendo uma coisa fora da regra. Sim, Você está fazendo uma coisa não oficial. Você está fazendo uma coisa que foge à normalidade de como tem que ser conduzido. Não paramos aí, porque no Brasileiro desse ano em Santos, chamamos de novo os classificadores, fizemos de novo outra rodada de classificação. Ele de novo foi lá, né, achando que de repente pudesse mudar alguma coisa mudando o classificador. O que aconteceu? De novo ficou como não, eles colocam no laudo, porque é gerado um laudo oficial e tal, como não habilitado para a classificação, porque ele não se inclui em nenhuma das classificações. Chamamos o atleta de uma maneira respeitosa, de uma maneira educada, chamamos a treinadora, explicamos junto com o classificador qual era o caminho que deveria seguir para juntar as evidências, juntar os elementos, para que a partir daí pudesse se formar um documento que fosse submetido. Agora, se a pessoa que está envolvida, ela não tem condição de poder juntar esses elementos para poder ajudar, como é que não vão fazer? Tem que ser um trabalho conjunto, né? É no mínimo uma covardia você depois pegar e criar uma narrativa em cima de uma nota que é colocada dentro de um site, né? E depois pega essa nota e sai espalhando como se fosse uma coisa verdadeira e que não é. Então, a gente aproveita esse espaço aqui para definitivamente esclarecer essa temática e dizer que aqui nós seguimos uma regra internacional que nós não temos interesse nenhum em excluir ninguém, muito pelo contrário. Esse caso em questão, a pessoa ela foi acolhida, ela foi atendida. Agora, não pode ser atendida dentro daquilo que ela ou que a treinadora dela acredita que é. Nós não podemos fazer isso. Que não é, na verdade. Exatamente, nós não podemos fazer isso. Claro. Toda a razão. A gente vê hoje, a gente está vendo aí hoje todo um processo de criação da nova guarderia, né, desses novos blocos aí, né, e a gente pensando também na questão da acessibilidade, eu fico me imaginando, muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar muito deles, né, e dentro desse processo, tomara que tenha, né, pelo menos eu não sei de que forma pode ser feito isso, né, mas uma condição mais tranquila. Eu fico imaginando um cadeirante, né, para areia. Ele não tem como fazer o esporte se não tiver uma ajuda, né? Uma ajuda mais... Lá no Pan-Americano, os tapetes lá. Os tapetes. Os altas também. Os tapetes justamente para que ele possa se locomover. Mas eu acho que isso depende da federação, né? Isso eu acho que é mais uma ação, né, da iniciativa pública, né? Acredito eu, né? Da prefeitura e tudo mais. Tentar criar dentro dos municípios, né? E das localidades que tem. Né, criar uma área, eu acho que específica também para isso. Tem um projeto de praia legal aqui, tem um projeto de praia legal, mas tem Vila Velha, é verdade. Isso aqui também tem. Na guarderia ali mesmo funciona todo verão, que a praia é acessível. Isso tinha que ser, lógico, estendido. Mas eu falo assim, voltado de repente até para os praticantes de vôlei. Porque a gente viu lá no campeonato, no PAN agora, né, foram poucas pessoas. Né? Teve canoa, teve, se eu não me engano, 3 canoas, né? Que no de V6. De OC6, de cabeça não sei. Se eu não me engano, foi assim, foram muito poucos, 3 brasileiros. Né? Então, muitas vezes, né, acredito eu, né, eu estou conjecturando, claro, né, mas eu fico imaginando as pessoas de fora no campeonato dessa magnitude, né, imaginarem assim, as dificuldades que eles vão encontrar, o acesso, né, e um monte de gente que vai ter que estar em volta se não tiver um aparato, de repente, dentro no caso da competição, assim, para dar essa tranquilidade para eles poder chegar até a canoa, pelo menos, e sair tranquilo, né? Então pode ser um problema. E isso eu falo no dia a dia também do treinamento, né? Uhum. Mas aí eu acredito que já envolva, né, a prefeitura, né, de repente com um olhar... A responsabilidade, ela está junto com a organização, com a realização, como foi lá no Pan-Americano. Tinha os tapetes, tinha os meninos para poder ajudar, para poder colocar e tudo. No caso da prática dentro da cidade, não tem a dúvida que o poder público ele tem que estar junto para poder prover isso. Né? Por quê? Porque a prática do esporte ela está numa área que é uma área livre. Né? Você pega, por exemplo, aqui a Curva da Jurema. O que era a Curva da Jurema na praia? O que é a Curva da Jurema hoje? Né? Com a inauguração do estacionamento que foi feito. Inclusive, nós fizemos um Pan-Americano com o estacionamento todo em obra. Você lembra disso? Lógico. Ano passado? Eu lembro. Foi uma loucura. Lá. Foi uma loucura. Mas está lá um equipamento público excepcional. Muito. Né? Mostrando o quanto que o esporte pode representar também de mais o que? Saudabilidade, urbanidade, né? Para o espaço público. Você traz
mais qualidade, né? Você traz mais inclusão, você traz mais possibilidade de projetos, você traz mais renda, você traz mais emprego, você traz mais um monte de coisa. certeza. Então, assim, É uma roda, né? Acaba gerando muitas outras coisas e sempre, geralmente, a tendência é quando você trabalha direito como a confederação e a federação trabalham, né? A tendência é sempre buscar melhorias, né? Trazer sempre o melhor, tanto para o atleta, como para a escola, como para todo mundo que está em torno disso. Né, gente, a gente está num... Pô, é a pena, né? Tem tanto tempo, tanta coisa para conversar aqui, né? Mas a gente está chegando assim, ou melhor, a gente já passou tanto do nosso tempo. Mas eu queria, assim, dar a oportunidade de vocês falarem um pouco do planejamento para 2025, né? Ou se vocês quiserem também fazer uma colocação em relação, né, a essa gestão de 2024, se tiver alguma coisa a mais a complementar. cara, 2024 pra gente, assim, tá terminando, né, com muito trabalho. E louvor, Muito tá? Que vocês estão de parabéns. É, De parabéns. porque a gente conseguiu, né, desenvolver 2 campeonatos brasileiros em tempo recorde, conseguimos levar uma delegação recorde para o Avaí, conseguimos fazer um Pan-Americano de altíssimo nível que nunca teve, e já estamos trabalhando agora nas condicionantes para o Mundial, já estamos trabalhando agora, finalizando hoje o edital para os brasileiros do ano que vem, no início do ano, porque a gente tem que fazer seletivo dentro do prazo que a IVF estabeleceu, e já estamos trabalhando, já fazendo a interlocução com as delegações do Pan-Americano, que vai ser em novembro, na Ilha de Páscoa. Então, assim, a roda não para, né? O Ulisses, mesmo aqui na federação, ano passado tiveram 5 etapas, não, Ulisses? 5 etapas. Acabou a última agora. Novembro? Eu nem sei. É novembro, é. Não, a gente tá em novembro, né? Foi em outubro. Então. Mas agora que saiu semana passada que saiu. Demorou 15 dias para fazer o... Mas por causa dos recursos foi essa demora? Não, é porque é um trabalho ainda muito... E muito Planejamento anual, que é realmente uma fórmula que o Jota criou, que é bem difícil, mas assim, e se você quiser realmente fazer ele como tem que ser, é um trabalho criterioso, e a gente está falando de resultado e não pode perder credibilidade. Sim, Claro, é uma coisa que tem que ser bem feita mesmo. Tem muitas variáveis. Foi 5 anos, foi um ano assim desafiador. Eu sabia que também eu tinha lançado um desafio ali, não só para a nossa gestão, mas também para os clubes. No começo assim, tive bastante crítica, né? Porque, normal. querendo ou não, a gente está buscando o quê? Meio que um caminho que a confederação já fez, que é separar os campeonatos. Porque eu, enquanto atleta, eu sentia, via, então, tipo assim, tudo acontecendo no mesmo dia é uma coisa que definitivamente não dá. Pelo menos pra mim, eu acho que não dá pra você de manhã, o OC1, depois você quer o C2, aí tem o C6, e aí você acaba tendo que deixar de fazer algum bar que poderia, enfim, que você poderia estar se treinando mesmo para estar participando, para participar lá da Porque tem atletas que trabalham que vão em várias A modalidades. gente teve agora lá no Pan-Americano, mesmo, tipo, medalhista na V3. Então, quer dizer, são barcos que até então a gente tinha pouca participação porque realmente não tinha espaço, cronograma. Eu brinco com a galera. Pô, por que vocês não fazem? Eu falei, bicho, é física. Tempo, não dá. Não tem como fazer mais do que a gente já faz ali. E, além disso, a gente tem um agravante que a gente está no mar, na natureza. Então, tem que respeitar, não pode ir até muito tarde. O vento aqui entra de uma forma muito forte mesmo. Então, assim, foi desafiador fazer essas 5 etapas. Deu certo, graças a Deus funcionou. Todas as etapas com sucesso. Bem elogiadas, com sucesso. Com sucesso. A intenção para o ano que vem é profissionalizar ainda mais o nosso estadual. Tem novidades aí, a gente também tem que se adaptar à nossa realidade, ao que vai acontecer do calendário desse ano que vem, que está um pouco apertado. Mas eu brinco até com o pessoal que está discutindo lá comigo sobre o calendário. Eu falo, cara, todo ano vai ter um brasileiro, todo ano vai ter o Pan-Americano. Então, tipo assim, não adianta a gente também só ver os problemas, vamos buscar soluções. Sim. E tentar chegar a um formato que nunca, eu acho que você vê o Pan-Americano lá, tem 4, 5 dias de competição, né? A gente não consegue, a gente tem que comprimir tudo num fim de semana só. Então, quer dizer, mas tentando entregar um campeonato cada vez mais organizado, com cada vez mais estrutura E que na última, benefício, né? que na última etapa foi excepcional, porque eu vi que a premiação começou não era nem 3 horas. Exato. Entendeu? Ficou bem legal. Foi muito legal, foi muito legal.
aprendizados, né? Com certeza. Não, e tem até uma fala do nosso presidente, né, Jefferson, algum dos materiais que eu vi seu, né, que é uma coisa que eu coloco até para mim também aqui, né, porque tem muitas vezes a sua filosofia em relação à sua diretoria, né, executiva lá da confederação, é de que você colocar as pessoas que entendam das coisas para poder estar dando suporte para quem não entende, né? Então, a mesma coisa eu faço comigo aqui, né? Eu sou novo na canoa, né? Estou aprendendo muita coisa ainda, por mais que a gente, né, tenha 2 anos, né? Porque tem gente que está em 2 anos, acha que rema igual, É faixa né? É faixa preta já, é. Mas eu sei das minhas limitações, do meu conhecimento e tudo mais, né? Mas a vantagem de um programa desse é que a gente pode ter na mesa, assim, pessoas com qualidade como vocês, né? Então, só tem que agradecer, né? E todo mundo que está assistindo a gente também, agradecer a vocês aí por estarem colocando para a gente todas essas questões que são de extrema importância, né? E a gente é você também por abrir o canal, E lembrar que o canal pela iniciativa também de fazer o podcast. fechou. Eu botei a minha cara na reta com medo, né? Sabendo que ia receber muitas críticas também, até pelo fato de não ter tanto conhecimento, né, como gostaria, mas que estou estudando, né, e cada vez me aperfeiçoando mais, para tentar levar o melhor para todos vocês. E saber que vocês têm um canal aqui, que é um canal para vocês, é uma extensão da confederação e da federação. A qualquer momento que vocês tiverem qualquer tipo de coisa para poder passar, né, para todo mundo, seja em relação ao campeonato, em relação aos projetos específicos, né, da instituição, pode contar e sinta-se em casa para poder chegar aqui e fazer até sem mim. Beleza? Obrigado, Alessandro. Obrigado. Show. E vocês querem fazer alguma consideração final, agradecimento? Não, dizer para as pessoas que somos remadores como vocês, né? E estamos aqui para contribuir da melhor forma possível para o nosso esporte ser um esporte mais inclusivo, mais respeitoso, mais harmonioso, mais competitivo, mais capilarizado no sentido de alcançar, né, os outros lugares que a gente sabe que podem ser alcançados, não só no litoral, onde tem rio, onde tem lagoa. Então, esse é um desafio que a gente sabe que existe, que a gente quer ampliar, né, cada vez mais. Temos 2025 aí desafiador, mas sabendo que vamos avançar ainda mais, né, vamos nos desafiar ainda mais, e a gente não faz isso sozinho. A gente só faz isso com um bom time e com a contribuição de todos os remadores, todas as federações, de todos os clubes. É assim que a gente chega no nosso esporte, é assim que a gente vai seguir adiante. Show. Parabenizar o Ulisses aí pela Ulisses. audácia também das 5 etapas. Eu acho que sempre quando a gente lança uma ideia nova, as pessoas às vezes elas não conseguem alcançar, né, a abrangência disso, mas ele demonstrou, né, que com o time, com a disposição que ele implementou aí, o quanto foi assertivo. Não, eu acho que teve uma aceitação muito boa. Todo mundo acho que gostou desse formato. Na verdade, já era eles já pediam isso, os atletas já pediam isso. A gente ainda está buscando, acho que essa forma ideal de conseguir fazer tanta coisa num fim de semana só. Eu ainda brinco, o pessoal dá esses anos, não, tem que ser 2 dias, tem que ser... Daqui a pouco vão começar, vai ser 2 dias, tem que ser 3 dias. Fala, gente, mas é isso, não tem jeito, é sempre evoluindo mesmo. E assim, pelo menos no nosso caso aqui da federação, eu acho que é meio esse trabalho de continuidade. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma federação já bem estruturada. Eu tive a oportunidade desse ano, assim, com dinheiro em caixa, comprar coisas, boia, balança, coisas que a gente trouxe de investimento para a federação, que são coisas que vão ficar aí, que a gente sabe, tendo dado dentro do mar, quanto fazia falta, querendo ou não, mas é um equipamento que é caro. Essas possibilidades que a gente deu também para os atletas e para os gestores, com os cursos, com as qualificações, a ideia é continuar cada vez mais isso. E tem festa pela frente aí, né, Luiz? Tem festa pela frente, tem essa entrega. Tem a entrega. Provavelmente aqui quando for já vai ter acontecido, mas assim, a ideia principal, eu acho que agora, depois que pelo menos eu peguei a federação mais robusta já e organizada, é deixar agora um pavimento para quem for pegar no ano que vem, em 2016, já ter uma estrutura ainda melhor, um projeto às vezes já direcionado para a pessoa conseguir, enfim, continuar o trabalho. Maurício, que esse é o mais importante. Você viu? Que aqui a estrutura é muito boa.
Pra poder fazer a festa de Nossa. premiação aí, imagina. Olha, é o top, hein? A gente vai ser convidado, é? O nosso podcast vai estar lá junto? Claro, tem que estar, né? Deus, já vou tá arranjando. Mas o Ulisses já deve ter ali a carta na manga para poder fazer esse Já tem a momento. data já? Não, né? É quarta agora, pô. Quarta agora? É. Ah, então o nosso programa sai. Quando a gente fala, eu acho que já foi divulgado. Segunda-feira tá no ar o programa, pô. Eu fico em cima da agência e vai ser onde, Eiro? Vai ser no Bris, aqui na Enseada do Suá. No Brisa, É o Brisa, então, ó. Então, gente, ó. é aquele que fica na praia. É convite geral? Como é que é? É, a entrada é gratuita, né? É, né? Vai ser gratuita, vai ser. Então faz aí o convite aí pro Quarta-feira pessoal aí, tudo. Quarta-feira agora, lá no Bris, começa às 18 horas a nossa premiação. Até umas 19h30, depois vai ter uma festa, música, samba, que pra maravilha. galera Tem o Laula também? pra galera se divertir. É uma quarta-feira, então vai começar cedo, mas assim, mesmo que isso passe depois, eu quero agradecer também ao pessoal do Bris que super abraçou a ideia, que é de um lugar que tem uma estrutura muito legal, de alimentação, de bar, de banheiros, então todo mundo vai ficar bem confortável. Eles têm um anfiteatro lá muito legal que a gente vai conseguir fazer Ah, que legal. a premiação. Tem uma surpresa aí também no nosso troféu, que é uma coisa que eu esse daí eu só vou divulgar lá na hora. Pô, legal. Não, Pô, podia criar uma categoria não. podcast aí também, né, cara? Pô, Mas assim, agora o que eu posso dar de spoiler que nesse trabalho que eu tenho feito aí de acompanhamento do ordenamento de Vitória, né, da orla aqui de Vitória, eu acabei pedindo um espaço para que eu possa apresentar a canoagem assim para as pessoas que estão vindo trabalhar aqui junto da prefeitura, para eles entenderem qual que é a importância da canoagem. E acabei desenvolvendo um material muito legal, falando tanto tipo assim, da história do Vaá no Brasil, não que a gente sabe da coisa polinésia, fazendo um paralelo muito grande com a nossa raiz aqui indígena também, da onde que vem, que a gente também já usava canoa aqui também, muito tempo atrás, e fazendo também assim um panorama do que são as possibilidades da canoagem para uma cidade. esse material é em vídeo? Não, é uma apresentação que eu estou fazendo. Que A ideia é bacana. apresentar para as pessoas que estão vindo de fora, que às vezes não conhecem, porque pensam, pô, tem muita canoa aqui, vocês podem sair só de tarde, enfim. Uhum. Não só apresentar o esporte enquanto uma prática de atividade física, que eu acho que é o principal que todo mundo vê, assim, enquanto de fora, mas assim, toda essa questão cultural, educativa, enfim, é um material muito grande que eu estou fazendo, vai ser bem legal. Uma apresentação para a gente replicar isso para o Brasil inteiro. Muito legal. É isso aí, gente. Ó, obrigado por tudo, tá? Foi maravilhoso o podcast, né? Vamos ter mais, com certeza, aí em breve. Falar igual os Rapanui, né? Maluro. E pessoal, ó, vocês aí agradeço aí por estarem com a gente, presente nesse podcast maravilhoso com essas duas pessoas sensacionais, feras aí no VAR nacional e estadual, né? E obrigado por tudo e até a próxima. Um abraço.